Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. Este vídeo faz oficialmente parte do nosso projeto Lendo Mulheres da Ficção Científica. Eu vou deixar o vídeo convite do projeto aqui em cima e a playlist aqui embaixo, caso você queira dar uma olhada. Mas então chegou a vez de conversarmos sobre um dos grandes clássicos da ficção científica e também um marco na ficção científica escrita por mulheres. Foi aqui que uma autora mulher ganhou pela primeira vez os principais prêmios de ficção científica, que é o Hugo e o Nebula, em 1969, quando a Ursula, que é uma autora norte-americana, lançou este livro. Ela já tinha escrito alguns outros contos e romances. Posso dizer que esse é um dos livros mais originais que eu já li, e especialmente para a época, imagino, né? Estamos falando então da década de 60, uma mulher escrevendo sobre um planeta em que seres humanos, sim, são da espécie humana. Essas pessoas são assexuadas, não têm sexo definido por 80% do tempo de suas vidas. Revolucionário, imagino, né? Especialmente nessa época, como eu disse, um livro em que papéis sexuais não têm definição por gêneros. Acho que até hoje em dia, em pleno século XXI, a gente ainda luta muito por essa questão, né, de que não existe coisa de menino, coisa de menina, coisa de homem, coisa de mulher. Mas imagina lá na década de 60, então, uma sociedade inteiramente aqui criada, sem essas limitações, sem essas expectativas, já que aqui são seres não binários que podem tanto assumir o papel aqui que seria de macho e fêmea. Então aqui nós temos de início um personagem que é o Genli Ai, ou Genli Ai. Eu lia Genli Ai o livro inteiro. Este personagem é um terráqueo. Ele veio da Terra, mas ele faz parte de uma união de mundos, que é o Ecumen. O Ecumen seria, digamos, só para ficar fácil de entender, vamos pensar na ONU, né, que é a União das Nações Unidas. O Ecumen é uma união de planetas, com mais de 80 planetas, e ele está pela primeira vez chegando em um planeta que fica muito distante, um planeta que fica muito separado, que é o planeta Inverno, ou o planeta Getten. O nome do planeta seria Getten, mas os seres humanos que já observavam de longe, já tinham chegado ali, meio que nas escondidas, para estudar esta civilização, chamavam o planeta de Inverno, porque lá é sempre extremamente frio. Então ele chega lá pela primeira vez em missão. Ele é o enviado do Ecumen para falar com aquelas pessoas, com essa nova civilização humana, mostrar que eles não estão sozinhos, que existem outros planetas e convidá-los para também participar do Ecumen, que é essa união de planetas. Não é uma união política, é uma união organizacional. Eles têm como objetivo trocas de tecnologia, de comunicação. A visita a Getten em si, inclusive, é muito difícil porque eles estão a pelo menos 17 anos-luz do planeta mais perto. Então eles estão muito distantes de tudo. E o Genli Ai vem para comunicar tudo isso e também dizer que são todos seres humanos. Todos eles têm os antepassados em comum. E aqui temos então o universo de Hain, ou Ain, é com H, né? H-A-I-N. Todos os seres humanos então são descendentes de Ain, inclusive os terráqueos, inclusive Getten. E todos os planetas, então, têm esses seres humanos, só que ali em Getten eles são um pouco diferentes, já que eles não têm sexo definido. Diferente do Genli Ai, um terráqueo, que é um homem, ele está ali, então, numa sociedade em que esses papéis não existem. Essas pessoas, por 80% do tempo, são assexuadas, não têm sexo definido, apenas quando eles entram em Kemer, um ciclo mensal de alguns dias. E aí, quando eles entram em Kemer, eles podem tanto assumir, digamos, o macho ou a fêmea. Então, para o Genli Ai, é uma visão completamente diferente de tudo, porque ele não consegue, obviamente, como um ser humano vindo da Terra, desenraizar essa questão da masculinidade, né? Ele tenta ali como antropólogo, tem muito antropologia aqui, o estudo do ser humano aqui no livro. Inclusive, eu vi que o pai da Úrsula era antropólogo e que tem muita influência do pai dela em seus livros, em seus personagens também que estudam sobre a raça humana. E também o próprio termo Ecumen, gente, era um termo que o pai dela havia construído ali. Eu tô com a parte aqui que eu abri no Google que fala justamente sobre isso. A autora usa o termo Ecumen, que foi um termo criado por seu pai, que o derivou do grego oikumene, para se referir a culturas eurasianas que partilhavam uma origem em comum.
Então ele criou esse termo e ela colocou este termo como então esta união de mundos aqui no livro. E aqui a gente tem muito esse choque, né? Esse choque social, cultural, um choque alienígena, um choque que vai além até do que o Geniais está acostumado, já que Alingetten é o único planeta diferente dos outros. É até mostrado aqui no livro que talvez alguns desses planetas tenham sido originados por uma experiência, né? Uma experiência que foram sendo feitas em diferentes humanos, que talvez por conta dessas experiências os geterianos sejam desse jeito, né? Mas então a gente vai ver aqui em cada um dos aspectos sociais, políticos, culturais, como o fato desses seres humanos não terem um sexo definido vai moldar de formas tão diferentes a sociedade da qual estamos acostumados, especialmente uma sociedade aqui na década de 60, quando a Ursula escreveu o livro, né? Por mais que tenham muito dessas relações interpessoais, é obviamente que é um livro muito político, porque estamos falando aqui de uma pessoa que é enviada para um outro planeta para tentar uma união, né? Então ele precisa entender aqui das nuances, ele precisa entender da politicagem, da ética, de como essas pessoas se comunicam, né? E é bem diferente, porque ele não está nada acostumado. Então o Geniai aqui tem uma dificuldade muito grande em entender o Schiffgrätl, é um termo aqui para o prestígio dessas pessoas, a influência que essas pessoas têm na sociedade. E ele tem, de certa forma, um apoio inicial aqui, um dos primeiros personagens que a gente conhece, que é o Straven. Por sinal, gente, eu vou adiantar, o Straven é o meu personagem favorito, tá? Mas tudo bem, depois a gente conversa mais sobre isso. E o Straven entra aqui como também alguém que está ali numa hierarquia elevada, ele é como se fosse o ouvido do rei, né? Então ele é tipo um primeiro-ministro, enfim. É difícil dizer exatamente qual seria seu papel, mas ele é um conselheiro, digamos, que está ali num alto patamar e ele é a pessoa que se mostra mais aberta a tentar pelo menos entender o Geniai, né? Entender essa sociedade, entender de onde ele veio, das diferenças. Mas a gente percebe que há muito perigo diplomático, perigo político envolvido, porque há um jogo de poder muito grande acontecendo em Getten neste momento que o Geniai chega, né? Um poder, um jogo entre nações, que é a nação aqui de Cahide, que é a nação em que o Geniai chega, e a nação de Orgorien, não lembro bem. E em meio a esse jogo político, a gente vai conhecendo o choque aqui entre culturas e entre sociedades. É incrível como a autora vai utilizar de tudo isso para questionar aspectos da natureza humana como nós conhecemos, né? Já que os papéis de gêneros não existem mais aqui. E inclusive qualquer pessoa aqui pode ficar grávida, né? Quando eles estão ali em Kemer, se há uma gravidez, elas permanecem, digamos, com esse sexo aqui até o fim da gravidez, né? Se assemelhariam mais a, digamos, uma mulher, né? A uma fêmea humana. E então, como qualquer pessoa pode passar por isso a qualquer momento, todos eles têm a mesma experiência. Não existe aqui preconceito de gêneros, expectativas de gênero. É muito interessante como a autora vai colocando, inclusive, aspectos que a gente pode não pensar em primeiro plano, como, por exemplo, o fato aqui de que em Getten não existem guerras. Getten existem, sim, assassinatos, traições, rivalidade, ambição muito grande, mas não existe guerra. Nenhuma dessas pessoas eles não entendem a guerra, eles nunca começaram a guerra. E aí a autora vai questionar, né, aqui em meio ao texto, né, em Geniai, nas coisas, nas reflexões que ele faz, se o fato dessas pessoas não terem sexo definido influencia nesse aspecto, né? Já que não existe mais aqui essa hierarquia, não existe o opressor, o oprimido, o mais forte, o mais fraco, todos têm a mesma expectativa, a mesma experiência, a mesma liberdade. E aí ela mostra como isso vai afetar ali no âmago desta sociedade, porém também, além de questionar aspectos da natureza humana como conhecemos, ela vai reafirmar outros, né? Porque a natureza humana é muito falha em vários sentidos, então há coisas que são comuns independente, né? E claro, aqui tem muitos defeitos, muitas traições, a própria politicagem, prestígio e jogos de poder aqui no livro, tudo muito esquivo, assim, o personagem não sabe muito bem para onde ir, em quem confiar. Ele, inclusive, não consegue ter uma relação muito boa com o Straven, porque há aqui
Uma coisa que eu gosto muito em vários livros de ficção científica é entre choques entre espécies, digamos, né? Quando a gente vê essa questão dos alienígenas, aqui algumas limitações de comunicação. Mesmo todos os seres humanos aqui, há muita limitação de tentar entender como funciona essa sociedade. Por exemplo, o Gillen, ele não consegue entender muito bem o Chifre-Gretel, ao mesmo tempo, obviamente, que as pessoas ali não vão entender muito bem o Gillen como um humano homem, já que isso para eles não existe. Inclusive, todo o seu orgulho no sentido másculo de ser. Isso não é algo compreensível para nenhum dos goethenianos. A incomunicabilidade aqui, os limites dessa comunicação, de tentar compreender o Chifre-Gretel na história, vai fazer com que o personagem, obviamente, tome decisões erradas, não entenda o que está acontecendo, acabe caindo aqui nas piores situações que ele poderia enfrentar e, claro, correr risco de vida várias vezes. Então já temos aqui uma base, acho que deu para entender assim o básico da história. E obviamente o personagem está em perigo em Caerhyd, só que aí ele vai andar um pouco mais ali por Gethen para entender as pessoas. Tem uma parte aqui muito interessante, gente, de uma doutrina que é a Randara, os Randaratas. E essas pessoas, algumas pessoas, né, discípulos da Randara, eles conseguem de certa forma prever o futuro. E é como colocado aqui como uma das capacidades mentais do ser humano, né? Porque o Gillen tem a telepatia, ele consegue se comunicar com outros seres humanos, contanto que os seres humanos permitam e sejam receptíveis a isso. Então é como se a sociedade humana nos outros planetas, né, como se os seres humanos, de uma forma geral, já tivessem conseguido conectar-se mentalmente um com o outro, falar mentalmente um com o outro, não era algo comum. Ele é dito, né, que será algo inimaginável antigamente, mas que chegaram seres de outros planetas que ensinaram essa recepção. E aí é como uma capacidade mental do Gillen que ninguém em Gethen entende. Só que em Gethen existem então esses videntes que também conseguem respostas para perguntas, respostas precisas, né? Então, digamos, de fato, prever o futuro através de parte dessa conexão da capacidade mental que eles conseguiram desenvolver. Aqui não há exatamente uma religião, tá? Aqui tem algumas doutrinas, alguns mitos, a gente acompanha em alguns capítulos histórias até mitológicas, folclóricas, enfim, podemos chamar assim, da construção da sociedade goetheniana, e o mais perto de uma religião seria, então, algumas dessas doutrinas que a gente conhece. Então o personagem aqui, ele vai sim para outra dessas nações, essas nações são rivais, sabe? E é muito interessante esse choque, assim, entre a vida em Caerhyd, a vida em Orgóren. Achei muito interessante como ela vai brincar com as expectativas, porque eu, como leitora, isso já pode talvez ser considerado spoiler, né? Não é exatamente um spoiler importante na história, mas eu vou então começar a falar mais livremente pra gente conversar sem que alguém depois me acuse de ter falado spoiler, tá? Pra gente conversar mais livremente sobre a leitura mesmo. Porque eu já tô chegando em Orgóren, que é um pouco mais à frente no livro. Então, eu achei muito... Spoiler, à frente. Acho muito interessante como ela brinca com as expectativas do leitor aqui, porque ao chegar em Orgóren, eu pensei, nossa, mas o personagem devia ter ido pra Orgóren, né? Ali é muito mais confortável, as pessoas parecem mais civilizadas. Aqui vai ficar um pouco mais próximo até do comunismo, né? Todos ali têm um trabalho, todos desempenham um papel social. As pessoas não podem herdar coisas, já vai tudo para o Estado. Então, aqui há um certo, digamos, conforto ali para o Gillen quando ele chega. Tudo parece muito bom. Ao mesmo tempo, a gente vai percebendo que não é bem assim, né? A gente percebe que essas pessoas ali têm todo um grupo secreto, uma polícia secreta por trás, que ouve tudo, que tudo sabe, que esconde algumas coisas da população, que sabe exatamente o que quer soltar e o que quer segurar, o que quer esconder e o que quer deturpar. Então aqui entra todo um aspecto assim sombrio e sinistro dessa sociedade de Orgóren que não é visto em Caerhyd. Então Caerhyd é como se fosse uma coisa mais crua, né? O Astraven vem de Caerhyd e ele fala para o Gillen que ele está superestimando muito os carrideanos se ele acha que lá em Caerhyd pode ter algo desse tipo. Porque lá em Caerhyd existe ali o rei, mas as pessoas da civilização nem dão muita bola para ele, as pessoas vivem ali suas vidas de uma forma mais simples, assim, mais crua, sabe? E Orgóren parece ter uma organização mais civilizada. Abri aqui justamente nessa parte que ele diz que foi estranho constatar que a sociedade menos primitiva
era a mais sinistra. Então aqui todo um perigo nessa fachada de civilização. É justamente em Orgóren que ele vai passar pelos seus piores momentos em Gethen, que ele vai ser simplesmente... Não que ele não estivesse em perigo em Cahir, né? Ele reconhece esse perigo, mas é um tipo diferente de perigo. Ali ele achava que estava num conforto entre amigos, quando ele é retirado de tudo isso, traído por todos, simplesmente apagado. E aí ele passa a raciocinar como ele percebeu as pessoas muito apáticas na sua chegada em Orgóren, né? Quando aquela aldeia é incendiada e ele é levado com algumas pessoas, como as pessoas pareciam aceitar tudo, estavam muito apáticas, porque as pessoas já eram acostumadas a terem essa passividade em relação ao governo ali estabelecido, né? Então elas simplesmente aceitavam o que viesse. Ele passa a ver a sociedade de Orgóren de uma forma totalmente diferente, o leitor também, né? Então há uma quebra aqui de expectativas e de visão inicial que parece algo bom e não é. O personagem aqui quase morre, né, preso, é levado a um campo de trabalhos forçados, vai lembrar muito esses campos de concentração que a gente já viu na Terra, e ao longo de todo o livro, então, a gente vê esses paralelos, né, que a gente consegue identificar com sociedades humanas. E aqui o crucial para o Gilneas vai ser justamente o Straven, né? Que é a pessoa que ele menos confiava de todas, era a única pessoa que estava ali nos bastidores mesmo, né? Fazendo todo o possível para que o Gilneas conseguisse o seu intento para protegê-lo. Então o Straven aqui é um personagem crucial para a vinda do Gilneas na história. E eu realmente nunca entendi muito essa total desconfiança completa do Gimli em relação ao Straven, tá? Desde o início, porque é um dos primeiros personagens a ser inserido, e ele nunca confiou muito no personagem, sempre achou ele meio inescrutável. Eu, inclusive, não entendia muito bem o porquê. Tanto é que no final a gente percebe que foi uma desconfiança infundada, né? Era um personagem que estava ali nos bastidores fazendo de tudo para que ele fosse protegido, né? Para que a vida dele não estivesse em risco. Só que o problema de comunicação entre eles é grande. E aí, quando eles conseguem se comunicar, quando eles conseguem ter essa troca maior, é que eu acho que o livro é alçado a outro patamar, sabe? Porque toda aquela parte no gelo, toda a parte em que o Straven está junto do Gilneas, pra mim foi das melhores passagens do livro. Eu acho que ele tem um fôlego maior, ele vai um pouco mais rápido, assim, em ritmo também. Obviamente, em histórias assim diferentes, né, que apresentam um mundo diferente, a gente precisa ir com calma para poder entender, absorver, se situar, né? Eu até fiz uma brincadeira sobre isso lá no Instagram, num Reels, que no começo do livro a gente fica boiando em tantos sentidos, são muitos termos, muitas coisas que parecem indecifráveis assim, mas à medida que a história vai se desenrolando, a gente vai absorvendo e entendendo muito mais, até que fica tudo muito claro, né? Então, a parte da comunicação real entre o Gilneas e o Straven, para mim, é um ápice no livro, né? Aquele momento em que eles estão juntos. E mesmo no início, o Gilneas ali via uma barreira entre uma possível amizade entre ele e aquelas pessoas ali, tão diferentes do que ele conhecia até então, mas como essa barreira vai sendo quebrada aos poucos pelo relacionamento entre os dois, como eles vão além das diferenças. Na verdade, ao compreender as diferenças, é que eles vão conseguir, de fato, ter uma união maior, né? Que eles vão conseguir sentir esse carinho, essa amizade e até, digamos, esse amor um pelo outro. Gostei muito da parte desse relacionamento dele com o Straven, tudo que vem com isso, né? Como o Straven é um personagem que está acima da mera politicagem, ele está acima do que o governo, digamos, pensa ou diz para ele fazer. Ele coloca o seu trabalho, o seu prestígio, sua posição, sua vida em risco para defender, para ir até o fim no que ele acha que é o certo. Então ele aqui é mostrado como alguém que serve à humanidade, né? Tem uma parte muito marcante justamente em que o Gilneas vai falar exatamente isso. Ele serve algo maior, ele na verdade serve também a todos os getenianos, independente da nação Cahide, independente de Orgóren. E ele tem uma visão política e estratégica imensa, ele tá ali inserido naquela sociedade como alguém extremamente inteligente e estrategista, tanto é que ele estava naquela posição bem elevada, né? Depois ele foi destituído, foi exilado, né? Ele teve que abrir mão de tudo isso, justamente, né, por esse jogo de política que ele entendia muito bem. E mesmo assim, mesmo quando ele está em outro país, mesmo quando ele está ali com o Gimli, ele tem toda essa visão do que poderia acontecer, do como seria uma volta do Gimli em relação a Cahide, a esse jogo político entre Orgóren e Cahide. Às vezes, falando assim, caso alguém não tenha lido o livro, pode parecer uma mera politicagem desinteressante, mas é tudo colocado de forma tão intensa aqui, né, tão abrangente, tão
tão visionária, sabe? Entre esses personagens imensamente interessantes. Um livro completamente original, então eu consegui sentir aqui um apelo emocional muito grande através do Teren Hartstraven, através do Straven na história, sabe? Eu acho que ele foi um representante aqui dos goethenianos essencial para o sucesso dessa história, porque não apenas aqui temos toda a questão antropológica, social, política, tudo tão interessante, mas temos um aspecto humano, né? Um aspecto aqui dos goethenianos que ele, como representante, foi essencial para o sucesso da história para mim, né? Para minha conexão emocional com tudo isso. Eu gostei muito do personagem do Gillian, ele tem lá suas falhas, né? Ele é um terráqueo, mas é justamente nessa interação entre os dois que eu acho que ele chega em outro patamar. A jornada deles no gelo é muito interessante, achei emocionante, eu consegui sentir aquelas emoções que os personagens transmitiam através do júbilo que ele fala, né? Em relação à vastidão ali do gelo, da natureza, do percurso, da jornada ali, que é tão árdua, tão difícil, tão cheia de perigos, mas ele sente ali que ele está indo além do que imaginava, ele sente que ele está dando tudo de si, eles dois estão dando tudo de si, e o que importa é a jornada. Ele chega a falar nisso em um determinado momento. Ele fala que é bom ter um objetivo nas jornadas que empreendemos, mas no fim das contas o que importa é a jornada em si. E ele sente isso, né? Especialmente nesse momento em que eles passam tantos dias juntos, indo contra as forças da natureza aqui e todas as expectativas. E por mais que fosse muito sofrido, eles sentem um júbilo, eles sentem uma alegria, eles estão felizes por poder fazer aquilo. E eu acho que a autora passa tudo isso, todos esses sentimentos muito bem. E é aqui que eles têm as melhores conversas, né, gente? É aqui que vai quebrando essas ideias pré-concebidas, essas limitações que eles sentiam em relação um ao outro, especialmente o Gillian, que nunca compreendeu tão bem o Straven, né, que inclusive achava exatamente o oposto, ele achava que era alguém que ele não poderia confiar. E é aqui que também entra a questão da mão esquerda da escuridão do título, né? Que luz é a mão esquerda da escuridão, então há aqui essa dualidade. O conceito de yin e yang, ele diz, né? O yin e yang, a luz é a mão esquerda da escuridão. Luz, escuro, medo, coragem. Frio, calor. Fêmea, macho. É como você, Teren, ambos em um. Foi da diferença entre nós, não das afinidades e semelhanças, mas da diferença que este amor nasceu. E ele foi a ponte, a única ponte unindo tudo o que nos separava. O Gillian passa tanto tempo em Gethin que, inclusive com a chegada dos seus parceiros, né, de outros planetas, ele começa a sentir uma certa estranheza ao final, né? Quando essas pessoas chegam. Ele já estava ali há tanto tempo, ele já tinha aprendido tanto sobre essas pessoas, que o que lhe era similar, o que lhe era natural ali, o que ele já conhecia previamente, lhe passa a ser um pouco estranho. O laço afetivo aqui dessa história, né, que realmente me emocionou bastante, foi criado através da união desses dois personagens aqui, né, do que eles significaram na jornada um do outro. E até para entender como um todo a sociedade goetheniana, eu acho que nessa parte aqui a gente compreende muito mais das nuances políticas, né, dessa visão estratégica aqui entre o país como um todo, os países, né, esses dois países e Gethin como um todo, o planeta. Eu achei desnecessário Úrsula simplesmente matar o Straven daquele jeito, sabe? Pra mim foi um choque na história. Eu não estava esperando, gente, eu deveria estar, mas eu não estava. Eu fiquei um pouco chocada nessa parte, sabe? Inclusive sofri junto, eu chorei nesse livro, então meu envolvimento emocional foi enorme. E ao final também acho que ela fechou de uma forma incrível ao colocar o Gillian nas origens ali do Straven, né, indo visitar sua terra, indo visitar sua família, e a forma como o livro termina também deixa essa sensação. Em suma, gente, um livro que já apresenta uma quebra de expectativas de gênero, sabe? Inclusive coloca os seres humanos todos como iguais, em pensar, né, como certas limitações humanas, né, certas expectativas, coisas criadas pela sociedade humana, né, e, enfim, visões às vezes muito preconceituosas em tantos aspectos, vão influenciar na base da sociedade, né? E eu acho que foi muito corajoso da parte da Ursula Le Guin fazer isso em plena década de 60, ainda numa sociedade que era ainda mais dividida por gêneros, digamos, machista, né, e prejudicial à mulher do que hoje. Esse é considerado o seu primeiro livro feminista, né? De fato, quando a Ursula inseriu questões feministas em suas histórias.
E pensar numa sociedade assim é realmente um exercício muito, muito interessante por si só que a autora vai fazer ao longo de todo esse livro. Isso já torna o livro interessante por si só, mas ele vai muito além, né? Ele traz toda esta criação de mundo tão rico, tão cheio de estratégias e visões políticas e traições e assassinatos, enfim, e coisas inesperadas. E no fundo de tudo isso, um relacionamento puramente humano entre pessoas que não se entendiam em absolutamente nada e passam a compreender mais um ao outro. Eu achei sensacional, um dos meus favoritos da vida, posso dizer, com certeza um grande destaque do meu ano. Espero muito que vocês também tenham curtido, né? Quem leu conosco no projeto Mulheres na Ficção Científica. Estou imensamente curiosa para conferir especialmente Os Despossuídos, que será uma das próximas leituras do nosso projeto um pouco mais pra frente, que é nesse mesmo universo, né? Mas, inclusive, a nossa próxima leitura do projeto Mulheres na Ficção Científica é da Úrsula, tá? Eu coloquei o Curva do Sonho, e é um livro de 1972. Fica aqui o convite, tá? Para essa próxima leitura. Quem quiser fazer conosco, vai ter vídeo no canal também. Eu quero muito saber o que vocês acharam da Mão Esquerda da Escuridão, tá? Quem leu, se ainda vai ler, deixa aqui seu comentário. Lembrando que aqui embaixo também vai ter o link para a lista do projeto Mulheres na Ficção Científica na Amazon, né? Eu fiz a lista completa para você dar uma olhada em todos os próximos livros, caso queira adicionar na wishlist ou comprar alguma coisa. Vocês sabem que comprando pelos meus links ajuda muito o canal. E eu vou ficando por aqui. Não esquece de curtir, se inscrever. Um beijo enorme a todos e até a próxima.